Olá, muito boa tarde. Programa Saúde em Dia, hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2014. Está mais uma vez aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Mais um dia, mais uma segunda-feira e eu, Dr. Ângelo Pavim, mais uma vez aqui no controle do programa Saúde em Dia, para com todos vocês, aqui com sempre uma entrevistada da área médica, aqui para todos vocês, tá? Mais uma vez, boa tarde, eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, e no programa de hoje vamos falar de um problema que preocupa muitas jovens que fazem de tudo para emagrecer, são os transtornos alimentares. A anorexia e a bulimia nervosa crescem a cada ano, principalmente entre mulheres, particularmente meninas, adolescentes, com incidência maior aos 16 anos. Pesquisas norte-americanas revelam que esses transtornos têm nas mulheres 90% do seu alvo e estão se tornando muito comuns em homens e mulheres em outras idades. Porém, aparecem apenas 5 a 10% nos homens. Para falar mais sobre o assunto, recebo Mirela Boscato Torquia, nutricionista clínica e palestrante. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Mirela. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite, obrigado ao Web São Caetano e aí estou à disposição. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite aqui para estar aqui prontamente com a gente, tá bom? Obrigada. É uma tarde gostosa, uma tarde de um bate-papo. Sim. E gostaria de falar para todos os nossos internautas que estejam apostos aí e a partir de agora vocês já podem começar a mandar as suas perguntas. Nossa produção logo já começa a mandar para a gente, tá? E a doutora Mirela, tenho certeza, vai ter o maior prazer em pegar e esclarecer para todos vocês. Tá bom? Tá certo? Bom, Mirela. Bom, a partir de agora é Mirela e Ângelo, tá bom? Claro. Vamos esquecer a doutora aqui na frente, sim, tá bom? Para começar, eu gostaria que você explicasse o que são transtornos alimentares, por exemplo, a bulimia, a anorexia, quais seriam as diferenças entre esses nomes aí difíceis aí que a gente tem pela frente? Sim. Então, a anorexia, ela é caracterizada pela perda de peso intensa, né? Então, o paciente, ele recusa em manter o peso normal para a idade e para a altura dele. Então, é aquela dificuldade de se alimentar mesmo, né? Ele disfarça, então, na hora da alimentação, disfarça para os amigos, na família, na hora, né, das refeições. Então, tem essa dificuldade mesmo de ganhar peso. A distorção do corpo é muito frequente, né? Então, a imagem que reflete no espelho não é o que ele enxerga, na verdade. Então, tem esse distúrbio aí, né? Já a bulimia é diferente porque é um excesso de comida, na verdade, né? Eles se alimentam muito, então chegam até a se alimentar mais de 5.000 calorias numa refeição só. E aí existe o método compensatório, né? Que ou vai induzir o vômito, vai uso de laxante, uso de diurético, hormônio tireoidiano, excesso de exercício físico, né? Então, tem essa diferença básica, né? Uma é a recusa pelo alimento, que é a anorexia, e a bulimia já é esse excesso do alimento mesmo. Então, essa compulsão. Ele se recusa a comer ou ele não tem a fome de comer? Ele recusa a comer e ele disfarça essa fome. Ah, tá certo. E o outro, que seria em relação à bulimia, ele come em excesso e tem que jogar isso para fora? Tem, de alguma forma. E mesmo, então ele tem aquela culpa. Então, quer dizer, os dois teriam um problema psicológico também, né? Sim, com certeza. Sempre associado, né? Sempre. Tá. E esse que joga, por exemplo, a comida para fora, que seria a bulimia. E se utiliza de diuréticos, laxantes e tudo mais tal, sem indicação médica. Sim. Ele vai lá, compra um hormônio tireoidiano, compra isso, faz um bem bolado lá, isso, toma, só para pegar e perder. Ou vai para academia e se exercita, né? Sim. Com excesso, ele sempre tenta arranjar algum método aí para compensar essa ingestão. Ou seja, são dois opostos, vai? Dois transtornos alimentares muito complexos, né? Que precisa de uma atenção. Perfeito.
E quais seriam os sinais e sintomas, né, que mostram que a pessoa está com anorexia ou bulimia? Primeiro é o IMC, né? Então vamos explicar o que é o IMC. É índice de massa corpórea, né, caracterizado pelo peso, que a gente divide pela altura ao quadrado, né? Então esse IMC no indivíduo normal, né, vamos dizer de adulto normal, é de 18,5 a 24,9, certo? A pessoa que tem anorexia, ou ela vai ter 17 de IMC, que já é preocupante, ou 15, que daí já é caracterizado uma desnutrição, né, que a gente chama. Então, esses são um dos sinais. Já na bulimia, é muito difícil ter essa percepção dos sinais. Por quê? Esse IMC, normalmente, é normal. Ou até ele vem mascarado. Vem mascarado. Até pelo exercício. Isso. Ou até elas têm um sobrepeso. Então, não é aquela pessoa, vamos dizer, desnutrida, anoréxica, que a gente chama. Perfeito. É uma pessoa normal, né, com características normais. Aparentemente. Aparentemente. Então, tem alguns sinais que pode ajudar aí no diagnóstico da bulimia. Então, assim, as glândulas bilaterais, as glandulares, elas ficam hipertrofiadas, né? Aumentadas. Isso. Tá. O sinal no dorso da mão, então, aqui, calosidades surgem por conta dessa provocação dos vômitos. Então, tem um nome característico, né? Que até a gente pode mostrar alguma nós temos imagem. aqui? Nós temos uma imagem aqui? Vamos conversando, daqui a pouco eles colocam a imagem pra gente. Está? Então, dessa calosidade, né? Que forma. E também nos dentes, né? Provoca a descamação por conta do suco gástrico, que quando do vômito... Provoca o vômito. Isso. E seria pelo lado de dentro dos dentes? Isso. Seria essa parte. Exatamente. Tá? Porque sobe o suco gástrico com muita frequência, Isso. ele é ácido Isso. e começa a corroer. Nossa. Então aumenta o número de chances de cárie, né? E também a perda da dentição mesmo. Puxa, então é bem preocupante, né? Tem que ver as consequências mesmo de tudo desses métodos compensatórios. Puxa vida. Então, os principais sinais, então, seria essa calosidade, isso, né? E essas lesões que aparecem lá dentro e esse desgaste em relação à parte dentária. E a perda de peso intensa, que vai caracterizar aí pelo IMC, né, com acompanhamento. Abaixo de 17,5 abaixo de 17,5, né? Abaixo de... Principalmente, né? Isso, de 18,5 já é, vamos dizer, baixo peso. Tá. Abaixo de 15, desnutrição. Tá. Então, realmente, precisa ficar atento para poder procurar uma ajuda, né? Tá bom. Quantos quilos as pessoas que sofrem desse transtorno chegam a perder? É muito rápido, né? Porque elas usam desse método compensatório cada vez mais, ou a anorexia, param de comer mesmo, né? Chegam a ingerir, por exemplo, uma maçã no dia, então é mesmo muito preocupante. Então a perda de peso é muito rápida, né? Caracteriza aí de 4 a 5 quilos por semana. Nossa. Então é muito rápido, muito intenso mesmo, né? Chegam só a tomar água, enfim. Então... só para os internautas eles saberem assim, terem uma noção, qual é que seria o valor nutritivo por dia de uma pessoa, vamos supor, em calorias? Quanto que a gente tem que dar para uma pessoa em relação a calorias para ela pegar e manter seu peso? Mais ou menos, diário. Diário, uma pessoa normal adulta, 2.000 calorias. 2.000 calorias. E uma maçã tem? 50 calorias. Então vocês vejam bem, né? De 2.000 calorias, vocês pegam 50 calorias, é isso mesmo, né? É preocupante. É preocupante, 5 quilos por semana. A pessoa chega a perder 20 quilos num mês. Sim. Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso não é um jeito inteligente de se perder peso. Não, pelo amor de Deus. Isso aí é outra coisa, isso é um distúrbio psicológico, não é verdade? Isso, exatamente. Clínico e psicológico. E tem início, né, o gatilho, assim, para essas doenças, é o início de uma dieta sem orientação de um profissional. Então, elas acham, né, eu falo elas porque a maioria são mulheres, mas também existem em homens,
E com essa restrição, elas vão fazendo por conta, né, a dieta e vão cada vez mais diminuindo. Então, um dia come um lanche, no outro dia só toma água, no outro dia só come uma fruta e cada vez mais elas vão inventando um jeito de pegar e fazer um crescimento. Exatamente. Como deu certo com a fruta, então eles aí vai perdendo, acham né? que deu certo, né? Vai perdendo peso, lógico, né? Porque aí além do gasto, né? Muitas ainda não comem e vão para academia, né? Então, imagina As mulheres costumam apresentar mais esse tipo de doença. Há estimativas de qual porcentagem das mulheres apresentam esses distúrbios? Sim. Então foi o que a gente estava falando, né? Realmente a maioria é em mulheres, mas também é caracterizado aí por homens, né? Uma faixa de 90%, né? São mulheres jovens. Então vamos dizer aí da infância para a adolescência, né? 16 anos, 17 anos. Essa é a principal eu acho que agora a gente já pode chamar foto, por favor. Vamos ver o sinal, por favor? Eu acho que está ali, olha. Isso. Então foi o que a gente estava conversando. Então é caracterizado, chama sinal de Russell, né? Essa calosidade. Então, porque eles chegam a provocar de 3 a 4 vezes por dia esse vômito, né? Puxa, então assim, é muita coisa, né? Então realmente apresenta essa calosidade mesmo. Ou seja, altera o pH da pessoa completamente, né? Tudo. Certo. Tá. E aí a destruição também de toda essa parte interna aqui, né? Isso. Essa aqui seria a boca, né? Isso. O céu da boca, né? O céu da boca. Tá. E teriam essas lesões aqui. Isso. O esmalte do dente, então, vai saindo por conta do suco gástrico, né? Que a gente tem no estômago. Então, com a provocação do vômitos muito excessivo, muitas vezes ao dia, provoca aí essa descamação do esmalte. Que daí vai perdendo até os dentes, enfim. Poxa vida, então sinal de Russell. Isso. E essa descamação dentária, essa destruição de toda essa parte dentária. Então é a principal da bulimia. Tá. Né? Ela é mais difícil de perceber, como nós falamos, mas tem esses sinais. A anorexia é a perda severa de peso. Perfeito. Claro que tem outros sinais e sintomas, tá? Perfeito. Tá, bom, já passaram 14 minutos. Que rápido. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Eu, Dr. Ângelo Pavim, aqui à frente do programa Saúde em Dia. Voltamos já já, um minutinho. Não saia daí. Até já. Tchau. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Olá, estamos de volta. Programa Saúde em Dia, Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Eu, Dr. Ângelo Pavim, mais uma vez aqui com vocês, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano. E aqui ao meu lado, a simpaticíssima doutora Mirella Torquia, Mirella Boscato Torquia. Atendi muito a avó dela no meu consultório. Doutora Mirella, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Tá bom? Obrigada a você. Estamos falando hoje, viu, internautas, sobre transtornos alimentares, anorexia e bulimia nervosa. Para aqueles que quiserem fazer as suas perguntas, já temos perguntas no ar, tá bom? Por favor, entre aqui, ó. Cliquem aqui, tá? Entrem aqui no nosso site e mandem suas perguntas pra gente, tá bom?
programa Saúde em Dia, tá bom? Quais as consequências físicas e psicológicas para quem enfrenta um desses distúrbios, ou seja, bulimia, anorexia? Anorexia, né? A principal, amenorreia, né? Então, ausência da menstruação, vamos dizer 3 ciclos seguidos, né? Perfeito. Então, caracteriza a amenorreia. Principal, e vamos dizer uma das primeiras aí que vai aparecer. Para quem não toma pílula, né? Exatamente. Vamos deixar claro aqui, Exatamente. E aí vão decorrer outras, né? Então, pressão arterial abaixa. Começa a cair. Fraqueza, né? Queda de cabelo. Elas vão começar a ter deficiência, então, de vitaminas e minerais. Então, vai causar osteopenia, osteoporose. Enfim, entre essas aí são as principais. Aí vai tudo, né? Vai tudo, né? Fora os exames laboratórios, tá? Com certeza. A hora que você pede o exame, aí o negócio está totalmente... Tudo, isso. Leucopenia, né? Anemia, perfeito. Tudo. Então, a gente tem que deixar bem claro que é muito sério e leva à morte, tá? Tanto a anorexia quanto a bulimia por causa das complicações. Perfeito. Certo. Tá joia. Bom, já temos uma pergunta no ar, tá? É Paula Freitas, de São Caetano. Paula Freitas, tá? Obrigado, Paula. Fica aí com a gente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Podemos dizer, então, que todo indivíduo que está bem abaixo do peso ideal é anoréxico? Paula, obrigado pela pergunta, né? Não, certo? Por quê? Quando as pessoas estão muito abaixo do IMC, não só caracteriza pela anorexia nem pela bulimia. Podem ser por outras diversas razões, né? Pode ser uma doença aí mascarada, pode ser uma aceleração do metabolismo, enfim, tá? São outras complicações, então até não pode familiar, generalizar. né, doutor? Isso. Até familiar, né? Exatamente. Tem pessoas que tem famílias inteiras de baixo peso, De baixo né? peso, sim. Não é verdade? Então até pode ser um normal, um basal que a gente chama da pessoa, tá? Então não é a principal característica da anorexia e da bulimia, não é fato, não tem como ter esse diagnóstico. Tem que ter uma série de outros fatores junto. Por isso, Paula e caros internautas, é sempre bom passar pelo seu médico de confiança, seu nutricionista de confiança e fazer sempre uma avaliação. Esse é o mais importante. Não fique tomando medicamento à vontade, não fique indo na farmácia para tomar medicamento. A farmácia foi feita para se comprar um medicamento prescrito por um profissional habilitado que estudou uma vida inteira para isso. Não é verdade? Exatamente. Obrigado, Paula. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Por que as pessoas com transtornos alimentares demoram tanto tempo para procurar tratamento? Você imagina por quê? Não? É uma recusa mesmo, né? Eles acham que eles não estão doentes, né? É normal. Quer dizer, eles estão em busca de emagrecer, né? Então, como eles estão conseguindo emagrecer, então aquilo lá, eles estão no caminho certo. Então, a busca pelo corpo magro, né? É uma coisa normal, não é uma característica que eles estão ficando doentes ou que eles estão se vendo doente, né? Aí vai da família e dos amigos alertarem, verem o que está acontecendo com essa pessoa, né? Ver essa perda de peso para poder ajudar, né? Então é isso. Temos outra pergunta no ar, tá bom? Amanda, de Santo André. Obrigado, Amanda. Continua aí com a gente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Toda pessoa que tem bulimia ou anorexia é magra? Só já falou sobre isso, mas vamos falar de novo. Obrigada, Amanda. Não necessariamente, né? Então foi o que a gente falou. Na bulimia, normalmente não é caracterizado pela magreza, tá? Normalmente eles têm sobrepeso ou, enfim, até uma obesidade com IMC elevado. Na anorexia, sim, aí já é caracterizado pela magreza, tá? Então não é os dois aí magreza, tá? É mais anorexia mesmo. Isso principalmente para aqueles que na bulimia optam pelos exercícios físicos e aumentam a massa muscular, porque quer dizer, diminui a massa gorda, né? Isso. Né? A gordura e aumenta a massa muscular, que vão criar peso de qualquer forma, não é verdade? Exatamente, de uma forma errada. Né? Errada, com certeza, completamente errada. Amanda, por favor, procure nutricionista e médico de confiança, tá bom?
Os adolescentes são vulneráveis a esses transtornos? São, né? As redes sociais têm essa complicação aí de pegar esse lado do corpo ideal, que não existe corpo ideal, né? Cada um tem uma individualização, cada um tem aí sua genética, enfim. Então, mas eles são o nosso grupo de risco nessa parte. As amizades, né? A gente consegue ver isso muito, infelizmente, em bailarinas que estão iniciando aí uma carreira, então entram e precisam disso, em modelos, né? Que é muito característico. Então, realmente começa aí nessa fase mesmo da adolescência. Outra pergunta no ar, tá bom? Viviane Romanelli, das Perdizes. Obrigado, Viviane. Continua com a gente aí. Programa Saúde em Dia. Tenho uma sobrinha que sonha em ser modelo. Já fez alguns testes e disseram para ela emagrecer uns 3 quilos para ficar mais esguia. Depois que falaram isso, vi que ela parou de alguns alimentos e só come verduras. Isto pode ser um alerta? Ótima pergunta, Viviane. Muita gente deve passar isso em casa, né? Então, que a gente acabou de falar, né, desses grupos de risco, então, as modelos aí têm essa característica. Pode sim ser um alerta, né? Tem que procurar uma ajuda profissional, ela tem que perder, seja 3, seja 4, seja 10 quilos, com uma ajuda profissional, tá? Não pode ser de qualquer jeito, ou da cabeça dela, né? Então tem que ser com essa ajuda aí mesmo, tá? E para não ter essa perda de peso rápida, errada, né? Que daí pode causar as complicações que a gente falou. É uma coisa... É complicado. É a gente pegar... É o dia a dia das pessoas em conflito, quer dizer, das necessidades, né? Em conflito com tudo que se tem no dia a dia. Fora isso, a internet e tudo mais e tal. Sim. Mas, do ponto de vista médico, tá? É uma coisa razoavelmente simples, quer dizer, é uma conta de mais e menos. Se a gente precisa comer 2.000 calorias por dia, você tem que gastar de algum lado. Com 2.000 calorias, você vai manter peso. Tá? Então você tem que perder peso. Você precisa de um especialista para te ensinar a perder peso comendo as 2.000 ou um pouco menos do que 2.000, só que são alimentos de qualidade. Exatamente. Não é isso? Praticamente não é cortando coisas, né? É você até somando determinados alimentos e tirando, cortando aquilo que é demasiado, aquilo que não faz bem para o organismo. Às vezes pode até fazer bem para uma série de pessoas, mas para o emagrecimento não. Não. Para aquele momento, né? Isso, verdade, não. Então? Exatamente. Mais uma pergunta lá. Roberta de Diadema. Obrigado, Roberta. Continua com a gente. Do ponto de vista nutricional, as pessoas vão comendo menos porque perdem o apetite ou sofrem porque sentem fome e não comem? Vou repetir. Do ponto de vista nutricional, as pessoas vão comendo menos porque perdem o apetite ou sofrem porque sentem fome e não comem? Que pergunta, hein? Elas vão perdendo a vontade de comer. Então, quanto eu menos me alimento, menos eu tenho fome. E aí, além disso, elas burlam aí, tem algumas táticas, que até na internet estão cheias, né? Para disfarçar essa fome, né? Então, isso é bem complexo, assim. E vão tendo essa perda da fome e perda da saciedade, tá? Um dos tratamentos é o diário alimentar, que a gente faz com essas pacientes. Elas dão uma nota para fome, depois que ingerem o alimento, elas dão uma nota para saciedade. E aí, com isso, a gente consegue ter uma monitoração, um equilíbrio, né? Um equilíbrio do que elas sentem e para a gente demonstrar também para elas que é importante comer, tá? Porque elas acham que o menos importante é comer.
É parar de comer. Eles querem tomar um remedinho para parar de comer. Só isso, não é verdade? Bom. E é um prazer comer, né? É verdade. É um dos maiores prazeres da vida, né? Então a gente precisa ensinar para elas que não é uma culpa, e sim uma necessidade. E como os pais devem ajudar os filhos adolescentes que sofrem com esses tipos de transtornos? Que é difícil, hein? Você tem uma televisão que fala sobre o McDonald's todo dia, sobre Bob, sobre isso, sobre aquilo. Vende, né? É uma venda de consumo, de autoconsumo, né? Isso. Então, é sorvete. Como é que os pais devem se posicionar em relação a isso? Então precisa perceber esses sinais que a gente já falou, precisa ficar em cima, né? Hoje a alimentação com a família inteira reunida é importante, né? Então o ato dali é comer junto, verificar realmente se está comendo, e aí vai correndo para o banheiro, é porque tem alguma coisa errada, né? Então realmente precisa ter esse olhar para adolescente, enfim, para qualquer idade, né? Para ajudar essa pessoa aí a perceber que tem alguma coisa errada. É monitorar, né? Monitorar. Quer dizer, quando a senhora pegou e falou, dá uma olhadinha depois da refeição, se foi banheiro, em relação ao vômito, é isso? Isso, exatamente. Ah, tá. Então, exatamente. Perfeito. Então, os pais precisam estar atentos aí a qualquer sinal. Tá. Né? Elas usam muita tática de deixar papel de bombom espalhado pelo quarto. Só para chamar a atenção de que ela está comendo bombom, comendo isso, tá comendo besteira. Burlar todo mundo e uns montes de métodos para poder disfarçar o que está acontecendo. Entendi. Então é difícil, mas precisa ficar em cima. Perfeito. Temos outra pergunta no ar. Antônio de Mauá. Obrigado, Antônio. Continua aqui com a gente, tá bom? Programa Saúde em Dia, Web TV São Caetano. Crianças também podem ter distúrbios alimentares. Como identificar? Quer dizer, uma pergunta, né? Sim. Podem ter. Tá. Obrigada, Antônio. Podem, né? Assim, todas as crianças. Não tem uma idade realmente específica, tá? A gente fala muito dos adolescentes, mas realmente, desde a infância, isso já pode acontecer. Então, é aquilo de novo. Tem que ficar em cima, tem que observar o que está comendo. Na escola, como que está sendo o comportamento, né? As amizades tem que estar ali vendo como que tá. Então é desde a criança até a fase adulta. A criança, acho que ela vai mais tentando imitar alguma outra pessoa, né? Ela vê aquilo e acha que aquilo... E acha que tá certo, tá certo, né? e vai. Então por isso que eu entendi. É ver as amizades, ver até os próprios pais que acham que estão enganando todo mundo, né? Isso. E às vezes não estão, né? A criança mesmo é terrível. Tomar cuidado. Quais os tratamentos para essas disfunções alimentares? É possível uma cura para elas? Tratamento, né? Super importante e multiprofissional, né? Não tem como ser só o médico, só o nutricionista, não. Tem que ser um amplo aí. Então, psicólogo super importante, psiquiatra. Então, vou falar da parte nutricional, né? A gente faz toda uma avaliação nutricional, pesagem, medidas, né? Ver a necessidade de suplementos e até alimentação por sonda, né? Ou seria a nasogástrica, que é a alimentação pelo nariz, ou a gástrica, que é diretamente no estômago. Então, esse é o tratamento principal, assim, é acompanhar esse paciente, explicar para ele a necessidade, né? E junto com o psicólogo, criar um vínculo com esse paciente, mostrando para ele as funções principais das vitaminas, dos minerais, que é importante se alimentar, né? Que precisa, é uma necessidade do corpo, né? Fazendo até algumas técnicas, até alguns jogos lúdicos que a gente tem que fazer, né? Para auxiliar aí nesse tratamento. Tá? O tratamento é bem gradual, né? É bem lento, né? Porque essa ganha de peso não pode ser rápida, tá? Tem que ser bem mesmo gradual. A ingestão dos nutrientes também bem aos poucos. É um cardápio todo diferenciado. É um cardápio de qualidade, né? Sim. Não pode ser de quantidade, né, doutor? Não. Quer dizer, não adianta você querer repor agora a gordura, né? Não.
Exatamente. E também a apresentação do prato, né? Se elas verem aquilo, então assim, é todo um cuidado mesmo. Quando chega pra gente, né, o estado já está bem crítico e essas deficiências podem ir ao longo da vida, né? Então assim, para se destruir é rápido, agora para recuperar, né? Então elas vão levar aí esta osteoporose, enfim, deficiência de zinco, que é super importante, para bastante tempo aí. O importante é que tem cura, né? Tem. Né? Então tem que deixar mais uma vez tem que se buscar uma pessoa especializada, da sua inteira confiança. Aqui nós não estamos falando vai para cá ou vai para lá. Pega seu nutricionista, seu médico de confiança e siga o que eles vão falar, na verdade. Sim. Né? Não vá para a farmácia fazer outra besteira, né? Já chega a besteira que já foi feita. Tem tratamento. Tem tratamento. Então precisa buscar mesmo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, tá? E eu recebi aqui a doutora Mirella Boscato Torquia, tá? Nutricionista e palestrante. E gostaria que, para outras perguntas que vierem a ter, ou que tenham aqui, por algum acaso não vieram eu gostaria que o senhor deixasse um contato, o seu site, ou um telefone de contato, por favor. Claro. Agradeço então. Né, para mais dúvidas, contatos, fiquem à vontade. Pelas redes sociais, nutricionista Mirella Boscato Torquia, podem me achar aí. Deixo também o site do meu consultório, www.seman.com.br, e também deixo o telefone do consultório, quem quiser fique à vontade em ligar lá, tá? 3263-0731. 3263-0731. Agradeço. Muito obrigado, doutora Mirella, tá? Obrigado a todos vocês internautas. Espero vocês na segunda-feira que vem às 17h30 no programa Saúde em Dia. Muito obrigado e até lá. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até lá, 17h30, segunda-feira que vem. Tchau, tchau pessoal, tchau. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.